Angélica, como que a senhora era antes de chegar na Igreja Apostólica Restauração? Totalmente perturbada. Eu cheguei aqui, o meu casamento destruído. Eu cheguei aqui já a ponto de separar. Eu e meu esposo, a gente queria separar porque eu não era uma mulher sábia. E eu era sempre da balada, sempre bebia muito. Não queria saber de nada, assim, com nada. E a sua casa, como é que era? Você tinha paz? Não, minha casa eu via vulto, eu escutava vozes, eu não dormia à noite. Tava sempre nervosa. Eu tinha um nervoso que eu sentia que não era meu, mas aí depois passava, eu tinha um vazio. Minha vida era totalmente bagunçada. Depois que você chegou aqui, então, houve uma mudança. Houve uma mudança. A primeira vez que eu pisei meu pé aqui, a bispa já falou, vai casar. Eu queria separar, acabei casando. Me batizei. O que era para ser feito, eu fiz. Mesmo muitas das vezes contra a minha vontade, eu vinha. Busquei, Deus instituiu meu casamento, a minha vida financeira estava toda amarrada, Deus desamarrou, eu fui liberta. A primeira coisa que o Senhor tirou foi a minha bebida, trabalhou no meu coração, quebrantou meu coração. Hoje eu tenho amor pelas pessoas, por mim, pelo meu esposo. Hoje a minha vida é totalmente diferente. Quem lembra desta irmã quando ela chegou na igreja? Quem lembra? Esta irmã, para libertar ela foi uma luta. Quem lembra disso? Todo culto ela manifestava com o demônio. Quem lembra disso? Todo culto, mal começava a oração, manifestava. Mal começava a oração, manifestava. E foi uma luta, uma peleja. Foi ou não foi? Quem lembra disso? Quem lembra disso? Foi ou não foi? Uma peleja, uma luta. E glória a Deus que a gente lutou. E ela está liberta hoje. Não vê mais vulto? Não vejo mais nada. Não ouve mais voz em casa? Não, só de Jeová agora. Só a voz de Jeová agora. Diga glória a Deus. É nervosa ainda? Não, agora eu sou um doce. Aprendeu a ser sábia, né? Aprendi, a bispa me ensinou muito. E os vícios? Você bebia o quê? Eu bebia muito vinho, muita cerveja, eu misturava tudo. Quando eu ia pra balada eu já misturava tudo, não via mais nada. Bebia aqueles galão bem grandão de sangue de boi, aqueles galão mesmo. Uma vez eu bebi um sozinha, em cima bebi cerveja. Meu esposo chegou em casa, eu tava desmaiada em cima da cama. Luiz credo, também tomando tanta coisa assim, só Jesus. Mas Deus libertou. Libertou. Hoje é uma nova criatura. Graças a Deus. Feliz? Muito feliz. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem mais? Pode subir. Pode. Em nome de Jesus. Qual o nome da senhora? Cida. Dona Cida. Qual milagre? Já começou o microfone já. Qual milagre, Dona Cida? Olha, eu estive conversando com o senhor, né? Com o pastor no domingo retrasado. E aí eu pedi para o irmão para me ajudar sobre a minha família. Aí o irmão conversou comigo, eu Gil e eu fui para casa. Aí quando foi no domingo agora, eu vim aqui e tive com a bispa, aqui com ela. Aí a minha filha já estava com um emprego que já estava desistido. E a moça, ela fez todo o processo, né, da seleção. E a moça falou que ia chamar ela para trabalhar. E acabou, ela não chamou. Aí quando foi no domingo eu vim aqui, conversei com a bispa também. Aí na segunda-feira minha filha já desceu chorando, era meio-dia. Esperou, a moça não chamou. Aí ela desceu meio-dia, né, lá pra baixo, chorando. Eu não vou mais para esse serviço não, agora quem não vai querer mais sou eu. Porque eu esperei a semana inteira e eles não me chamaram. Aí eu falei pra ela assim, ó, crê em Deus, tá? E pega o óleo ungido, o azeite ungido, que eu levei aqui da igreja, e coloca na sua carteira profissional. Que daqui até terminar a tarde a moça te chama. Tá? Era o que? Isso daí eu fiz, era um meio-dia e pouco. Aí quando foi 1h30, a moça chamou e falou pra ela que era pra ela começar no serviço no dia seguinte. E tirando também disso daí, eu vim aqui na igreja, eu sempre pedindo pra Jesus, né, que me ajudasse, que eu tava com muita dívida e não tava conseguindo manter minha casa. Muita dívida mesmo. Aí eu dei o primeiro dízimo aqui na igreja, né, dei a oferta Fiz um voto também. Voto também da multiplicação. Aí graças a Deus multiplicou minha casa. Aí quando foi esse mês, anteontem já eu recebi a fatura, uma fatura minha que estava em R$1.300, ela veio para 170. E a outra fatura minha também, que era de 945, ela veio para 622. Então eu se. Ele que até as faturas caíram. De 1.000 e pouco passou para 100 e pouco, 900 e pouco passou para 200 e pouco.
Glória a Deus, todas as sim, está. Teve uma multiplicação na sua casa. Teve uma multiplicação tanto assim, tanto na minha casa, como Deus também prosperou na vida dos meus filhos. E eu fico muito agradecido a Deus e agradeço muito, assim, eu tenho mais que agradecer mesmo a Deus, né? Aqui a senhora então está sendo abençoada. Estou abençoado em nome de Jesus, e a minha família também. Sua filha abriu a porta de emprego. Abriu a porta de emprego para minha filha. Está feliz aqui? Graças a Deus. Restaurada? Restaurada em nome de Jesus. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Pode aplaudir Jesus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Paz, irmã. Qual o nome da irmã? Paz do Senhor, meu nome é Solange. Eu recebi a bênção aqui da cura. Eu cheguei aqui com problema de hérnia de disco na coluna cervical. Eu estava há meses com muitas dores, eu não conseguia nem levantar os braços. Para louvar a Deus era uma luta. Mas tocando no manto, no domingo, Jesus me curou. A senhora tinha hérnia de disco? Hérnia de disco na coluna cervical. Vocês estão vendo aí, pessoal? Hérnia de disco na coluna cervical. Quanto tempo a senhora estava sofrendo com isso? Mais ou menos 1 ano. Eu fiz fisioterapia, fiz tudo que podia, acupuntura, ginástica holística e nada dava jeito. Nada. Aí veio domingo, tocou no manto. Vim buscando a Deus e num domingo, no início de fevereiro, o primeiro domingo, tocando no manto, o Senhor me curou. Fala obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Pode aplaudir Jesus, igreja. Glória a Deus. Curada da hérnia de disco. Qual é o seu nome? Lucélia. Irmã Lucélia, quanto tempo você está na igreja? Hoje está fazendo 3 meses. 3 meses hoje? O que mudou na sua vida nesses 3 meses? Eu fiquei 3 anos afastada da igreja. E ouvi o programa pelo rádio na quinta-feira. E no domingo eu tomei a decisão de vir aqui na igreja. E quando eu saí da minha casa, eu fiz um voto com Deus. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. 2 maços? 2 maços. E eu estava viciada já em 3 tipos de calmante. Era o Rivotril e os outros 2 eu esqueci o nome, graças a Deus. E quando eu cheguei aqui no domingo de manhã, que eu toquei no manto, eu pedi para Deus que se fosse para mim ficar nessa igreja e voltar para os caminhos dele, eu queria ter nojo do cigarro. E graças a Deus eu fui liberta, estou liberta e estou muito feliz aqui. E na campanha também que a gente fez aqui, logo em seguida, quando eu cheguei aqui, estava aquela campanha das portas abertas, né? E eu queria muito fazer um curso no Senac e eu não conseguia pagar. E eu falei assim, meu Deus, eu vou fazer, né, essa campanha, creio que o Senhor vai me abençoar para me dar uma bolsa, porque eu quero fazer. E eu fiz a inscrição. E quando foi semana passada, eu recebi um e-mail falando que é para mim começar o curso amanhã. Eu já fui lá, fiz a matrícula e graças a Deus eu ganhei a bolsa. Ganhou a bolsa? Glória a Deus. E liberta do cigarro? Liberta do cigarro, liberta dos remédios, dos calmantes. Só tinha depressão, tomar calmante? Era a depressão que eu tinha, só que eu vim descobrir que era depressão espiritual. Mas foi liberta, né? Liberta, graças a Deus. Passei no médico e o médico falou pra mim, por que você estava tomando esse monte de remédio? Você não tem nada. Fiz todos os exames e não deu nada. Jesus libertou. Libertou, graças a Deus. A senhora sente a unção de Deus aqui? Sinto. Eu sinto muito. Cada reunião que eu venho, eu saio daqui renovada mesmo. Amém. Feliz? Muito feliz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pode aplaudir Jesus, meu glória a Deus. Aleluia. É Deus que tem operado neste lugar. Diga glória a Deus. Vem perto, qual o nome da senhora? Salete. Irmã Salete, qual os milagres que a senhora vai contar aqui e receber? Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito triste, né? Eu cheguei muito machucada, humilhada, desempregada, né? E depois que eu comecei a dizimar aqui, o Senhor abriu as portas assim de uma forma que as mesmas portas que Ele abriu estão abertas até hoje, né? E assim, para o glória do Senhor, não tem faltado nada na minha casa, com os meus filhos, né? Assim, hoje meu esposo não está aqui, mas quando eu cheguei aqui com ele, a gente estava quase se separando. A gente vivia, como eu disse no primeiro testemunho que eu dei, a gente vivia na verdade assim como 2 inimigos dentro de casa, né? Mas hoje, glória a Deus, a gente está bem. Mas Seu filho também foi curado, não foi, Davi? Então, Davi, ele nasceu com alguns probleminhas de saúde. E os médicos diziam que ele tem uma síndrome escondida dentro dele, né? E aí ele fez um exame bem detalhado. E aí quando chegou, aí eu fiz o voto. Fiz o voto da mão, porque o Senhor
Aí eu peguei a mão e coloquei no exame. E quando ficou pronto não deu nada. Não tem síndrome nenhuma, o bebê é normal, né? E todo domingo eu venho clamando pela minha família. E assim, minha família era toda desconcertada. Eu tenho um irmão que está preso, tenho 2 irmãos que foram libertos da droga, hoje são convertidos para a glória do Senhor, né? Esse que está na prisão se converteu, depois eu comecei a vir aqui. Você pedia por ele aqui, orava, clamava todo domingo? Todo domingo, o apóstolo era a primeira pessoa que eu, na verdade, falava para o Senhor, converte ele, né? E aí ele foi liberto lá dentro, ele está convertido, e quando ele sair, eu creio que ele vai vir ao testemunho que Deus fez na vida dele. Amém. Aí depois tem o meu outro irmão, né, que era viciado também, que ninguém dava nada por ele, que vivia biqueira, né, que as pessoas diziam que estava fazendo hora extra no mundo, e hoje, para a glória do Senhor, está convertido um homem de Deus. Tudo que você tem pedido domingo no clamor para a família, né? E o meu outro irmão, ó, foram 3. 3 irmãos? Tá vendo como é importante vir domingo, trazer a foto, clamar, viu? Deus, 3 irmãos, Deus converteu. Nós somos em 7, né? Então já tem eu, meu outro irmão que já era convertido, agora esses 3 se converteram, que o último se converteu, ele era muito rebelde. E ele falava assim, não, eu quero jogar bola, não quero saber desse negócio de ser crente, né? Mas aí Deus pegou ele de uma forma e hoje ele tá uma bênção. O apóstolo, hoje ele manda mensagem pra mim e fala assim, irmã, tô orando por ti, amém? Desde que eu comecei a clamar ao Senhor aqui, então eu agradeço ao Senhor por esse ministério, eu agradeço a Deus pela vida do Senhor, da bispa e pelos obreiros, assim, que são uma bênção na minha vida e me acolhem, assim, quando eu tô triste, vem conversar comigo. É bom ter uma família, e eu tô feliz, e eu creio que ainda vou contar muito mais, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Pode aplaudir Jesus, igreja. Vem pra cá, Zona Sul, vem pra família, restauração no povo de Deus. Glória a Deus, somos uma família, amém, irmãos? Qual é o seu nome? Márcio. Márcio, o que aconteceu na sua vida, Márcio? Faz 1 mês e 11 dias que eu não estou usando droga. 1 mês e 11 dias. Faz 11 dias, hoje. Oh, glória a Deus, olha que coisa linda. Ô Márcio, você usava qual tipo de droga? Cocaína, maconha, lança, cigarro, bebida. Quer dizer que antes de chegar aqui você usava cocaína, o que mais? Cigarro, maconha, lança. E aí, aqui você encontrou força, Deus te libertou, e já 1 mês e 11 dias sem usar. Faz 1 mês e 11 dias sem usar. Não tem mais vontade. Não tem, deu 2 dias agora. Jesus libertou. Libertou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pode aplaudir Jesus mesmo. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, amém? Qual é o seu nome, varão? Irmão Celso, o que aconteceu? Não, que eu estou frequentando aqui já tem uns 2 meses, entendeu? 2 meses aqui. Aí eu vim aqui no culto, aí o irmão tava falando do dízimo lá, entendeu? Das portas abertas, entendeu? Aí eu peguei o envelopinho, aí eu tava fazendo um bico, entendeu? Eu já tive problema com a justiça lá, entendeu? Tava com uma dificuldade de estar arrumando emprego. Aí eu fui, peguei o envelope, entendeu? Fiz os meus bicos, coloquei o dízimo, aí pela honra e a glória do Senhor, Deus abriu a porta do serviço para mim registrar. Aí, ó, Deus é fiel, hein? Eu vou te falar uma coisa. Vem cá, é só Deus para abençoar, né? Porque geralmente as pessoas querem discriminar quando a pessoa tem algum problema assim, é na verdade. Mas Deus promete abrir porta para quem é fiel. E Ele falou, vou ser fiel, vou pegar meu envelopinho do dízimo, vou ser dizimista. Você pôs o teu nome também ali no óleo, pôs, o teu nome está aqui. E a porta se abriu. Graças a Deus. Emprego registrado. Registrado. Vale a pena ser dizimista? Vale a pena, graças a Deus. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Pode aplaudir Jesus, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Qual o seu nome? Stephanie. Qual o milagre, Stephanie? No começo, quando eu tava vindo aqui, eu vinha mesmo na casa da minha amiga. Casa de quem? Casa da minha amiga que vinha comigo, minha colega. Você vinha só para acompanhar uma colega? Acompanhar. Aí coloquei meu nome na coluna pra colocar. Falei, vou ser fiel, igual eu era, dando nada. Sendo fiel só pra o pessoal orar. Eu vou colocar o nome lá para orar por mim, mas não vou dar o dízimo. Tá cheio de gente que faz isso, quem sabia disso? Muita gente bota o nome, pega o envelope do dízimo, mas não é fiel com ele nenhuma. Mas quando a pessoa é fiel, muda. Diga glória a Deus. Quando você resolveu ser fiel, mesmo mudou? Quando eu resolvi realmente ser fiel, No começo você falou, vou pôr o nome lá, todo mundo põe, vamos ver o que vai dar. E você fez isso? fiz isso. Aí não aconteceu nada. Não aconteceu nada.
Mas quando você falou, agora eu vou ser fiel. Quando eu falei, agora eu vou ser fiel, Deus abriu porta pra mim, eu fiz igual a bispa. Comecei a procurar, mas eu coloquei envelope nos currículos. Quando eu procurei, porque antes eu ficava assim. Vou ficar de braço cruzado. Você quer trabalhar e fica assim, ó, de braço cruzado, dormindo até meio-dia. Aí é muito milagre mesmo que você quer, né? Dormindo até meio-dia, né? Dorme na segunda, dorme na terça, dorme na quarta, quinta-feira você fala, acho que eu vou trabalhar. Aí sexta você vai atrás. Desse jeito, aí é muito milagre mesmo, né? Isso mesmo, vai fazer desse jeito. Aí quando eu resolvi realmente ser fiel, procurar, aí Deus abriu a porta, graças a Deus, tô trabalhando, uma bênção. Tá feliz? Feliz. E na sua casa teve alguma mudança com a sua mãe? Teve mudança. Nós duas, antigamente eu tinha mais ou menos uns 6 anos, que eu e minha mãe era como uma inimiga dentro de casa. A gente se falava, mas a gente não falava bem, tá? Aí, graças a Deus, Deus tá mudando cada dia mais, nós duas. Quer dizer que vocês viviam se desentendendo toda hora, parecia cão e gato. Sim. E Deus tem trabalhado no meio de vocês. Tem trabalhado. Tem muitas famílias que têm esse problema, né? Filha com problema com mãe com problema com a filha. Mas quando você busca Deus, Deus faz a obra. Diga glória a Deus. Então Deus está fazendo a obra. Deus está fazendo a obra. Abriu a porta de emprego. Abriu a porta de emprego. Vale a pena ser dizimista aqui? Vale a pena. O Senhor falou que nem que fosse o último dia, Deus ia abrir uma porta, tá? Profetizou na hora da oração do dízimo. Aí, quando foi no último dia, na terça-feira, a mulher que estava me devendo me ligou: Stephanie, pode me buscar seu dinheiro. Eu falei: oh meu Deus, realmente, nem foi no último dia, mas chegou a vez. Tá feliz? Estou feliz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tem muita vitória para você hoje, irmão. Em nome de Jesus. Quem crê? Se você crê, levante a mão aí. Está descendo vitória para você aí, meu irmão. Em nome de Jesus. Qual o seu nome, varão? Maciel. Maciel. Está há quanto tempo na igreja? Faz um mês que eu tô aqui. Um mês. O que aconteceu? Eu vim pedir ajuda pro senhor, porque eu era ex-usuário de droga. Né? Você vem cá, você usava também droga? Que tipo de droga você usava? Cheirava, fumava, só esses dois só. E traficava também. Você cheirava, fumava e também vendia, mexia com isso aí, traficava. E eu vim pedir ajuda pra Renata, né, pra Bispo. Você ouviu o testemunho dela na rádio? Não, mas... Não ouviu, não? Não, mas eu vim pedir ajuda pro senhor, porque eu até queria se matar em casa, né? Vivia brigando, uma angústia. Depois que eu tô aqui, minha vida mudou. Tá vendo aí? Cheirar, fumar, traficar. Queria se matar? Queria. E eu comprei remédio de depressão e não tinha nada a ver com depressão. Era espiritual mesmo. Você tá há quanto tempo aqui? Faz um mês e não vou sair mais nunca. Em nome de Jesus. Tá liberto? Eu não sei se eu tô liberto ainda, mas eu quero me libertar, né? Mas você não tá mais usando não? Se um mês está aqui? Não, nem quero usar. E hoje eu trabalho numa das maiores construtoras aqui de São Paulo, né? Comecei a dizimar também. Você tá um mês aqui, não tá cheirando mais, não tá fumando mais. Não. Ele não sabe se está liberto, né? Um mês. Quem é dependente, consegue ficar um mês? Consegue? Um mês sem cheirar, sem fumar, consegue? Nem num dia. Dá um abraço aqui, varão. Deus te libertou. Glória a Deus. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, Glória a Deus. Aleluia. Qual o seu nome? Eva. Qual o milagre, dona Eva? Foi uma bênção que o Senhor me deu. Eu vim aqui através da rádio. Eu liguei, aí eu fiquei louca para vir aqui. Aí eu vim e fiquei frequentando a igreja. Aí um dia eu vim, trouxe um táxi, eu tenho um táxi, eu sou viúva. E esse táxi, quando meu esposo faleceu, eu fui até o DTP para ver se eu podia colocar esse carro na rua. Só que tem uma burocracia muito grande e eu não era casada com ele legalmente. E ele já vinha de um segundo casamento, tinha mais filhos. Então assim, eu tinha que fazer um inventário, nesse inventário tinha que entrar todo mundo, e era toda uma burocracia. Aí eu trouxe esse táxi aqui, o senhor ungiu, eu fiz aquele propósito da mão. Você parou o táxi lá daquele lado da rua, lá em frente àquele poste lá, foi ou não foi? Foi. Aí o senhor terminou o culto, o senhor foi lá, ungiu o táxi pra mim, deixei o táxi na garagem. E fiquei indo atrás e tudo, né? Quando eu fui no DTP, a primeira vez que eu fui, nossa, quase que eu apanhei lá. Não, porque você não pode, você não tem ainda um inventário, então você não pode. Nossa, eu saí de lá muito arrasado, triste. Depois disso, passou, o táxi já estava quase com 2 anos que estava na garagem.
E aí um dia eu em casa eu falei assim, Senhor, eu acho que o alvará desse carro vai vencer. Me deu uns 5 minutos, eu fui no DTP, aqui, né, pertinho, né? Fui no DTP. Quando eu cheguei lá, aí eu perguntei pro moço, falei, moço, eu queria saber como é que eu faço pra falar sobre o alvará. Ele falou assim, você quer colocar um preposto? Eu olhei assim pra cara do homem e falei, nem era isso que eu tava querendo saber, né? Mas já que ele tava me dando a bênção, eu já fui recebendo, né? Aí ele me deu as papeladas todinha que eu tinha que fazer, nomear o preposto, fui lá, peguei o preposto, levei junto, pegamos todas as documentações, fizemos todas as papeladas e levamos. Sendo que o meu processo já tinha ido para a mesa da juíza já 3 vezes, já tinha ido e voltado, porque ela mandava o meu processo de volta para a promotoria pública, ela não assinava. Eu não sei por que ela não assinava. Quando eu vim para essa igreja, eu vivia com um salário mínimo. Você chegou aqui dependia de salário mínimo? Um salário mínimo. Eu e minha filha, a gente comeu muitas vezes no Bom Prato. Ela sabe disso. Muitas vezes a gente comeu no Bom Prato, porque a situação da gente era bem apertada. A coisa boa era que a gente não pagava aluguel, mas assim, era bem apertada a minha situação. E aí, eu levei o preposto, a gente fez todos os documentos. E o meu processo voltou da mesa da juíza, ela mandou voltar de novo para a promotoria pública. E aí eu fui no DTP para levar os últimos papéis, ele falou assim, eu vou te dar uma autorização para você botar um preposto durante 1 mês, até sair a autorização. Se isso vencer e eles não te derem a autorização, você volta aqui de novo. Eu falei, tá bom. Aí, no dia que eu fui buscar a autorização, no dia anterior, a minha advogada já tinha recebido lá a decisão da juíza, que a juíza tinha mandado de novo, voltando para a promotoria pública. No outro dia eu fui lá, e aí o senhor me liberou o táxi, voltei na rua. Aí eu liguei para minha advogada e falei assim, doutora, ela falou assim, eu tenho uma péssima notícia para te dar, o teu processo voltou de novo. Eu falei, nossa, o que essa juíza quer? Ela falou assim, não sei. Eu falei, bom, mas eu não quero mais nada, porque assim, o senhor já assinou para mim e o táxi já está na rua, a partir de amanhã o táxi começa a rodar. Ela falou assim, ai, que bom, coisa boa. E hoje eu vivo com um salário de 3 mil reais que eu ganho só meu, sem fazer nada, porque eu recebo 750 por semana. Amém. 750 por semana, 3 mil por mês, sem fazer nada. Sem fazer nada. Chegou aqui ganhando salário mínimo. Salário mínimo. Vale a pena ser dizimista aqui? Muito, muito. Eu faço todos os propósitos. Todos os propósitos que eu pego, se eu não pago no dia, eu pago depois, mas eu pago todos. Porque tem gente que fala, vai na igreja, vão tirar teu dinheiro, vão te explorar. Não é que as pessoas falam? Engraçado, ela tá aqui, dizimista, faz tudo quanto é propósito na igreja e tá aí, chegou ganhando um salário mínimo. Quanto é que tá ganhando agora? 3 mil reais. Anda aí? Fora? Fora da minha filha, que é a pensão dela, né? Que é 680. Então agora o salário mínimo ficou para a filha e a senhora ganha 3 mil. Sim. Deus é fiel, tá vendo? Fala, obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Aplaudir Jesus, igreja. Aleluia. Tem gente que fala, vai pra igreja lá, dá dinheiro para pastor, vai lá nessa igreja aí, ó. Aí, ó, o que Deus faz. Diga glória a Deus. Vem cá, mano, sabe. Qual o seu nome? Laércio. Laércio? O que aconteceu, Laércio? E eu fiz um voto da casa. Aí ontem, eu comprei uma casa. Peraí. Você fez um voto aqui para comprar uma casa? Foi. Quanto tempo você está nessa igreja? Uns 6 meses. 6 meses aqui? Sim. Você não tinha casa? Não. Aí você fez um voto para comprar uma casa? Foi. Isso aqui é o quê? A chave dela. A sua casa? E... Casa de aluguel? Não. Sua casa? É. Deus te deu uma casa? Deu. Oh, glória a Deus. Vale a pena honrar a Deus aqui? Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Pai do Senhor. Pai do Senhor, apóstolo. Qual é o nome da senhora? Maria das Neves. Qual é o milagre? Todos. Eu cheguei aqui bebendo, fumando, destruída, brigando. Aí o senhor foi aconselhando. A senhora bebia o quê? Cachaça, cerveja, caipirinha. Eu só não tomava conhaque, mas eu tomava aquele negócio que mistura com coca. Cuba. Vinho. Tudo quanto era coisa de bebida que o capeta bebia, eu bebia pra ele. Só fumava também? Fumava, comia cigarro. Luiz Credo. E aí, o que aconteceu? Aí o senhor me levou na represa, me batizou. Aquela mulher que os diabos usavam, ficou lá na represa. Essa daqui nunca bebeu, nunca fumou. Eu afoguei ela lá? Afogou lá a cachaceira. Eu afoguei a cachaceira na represa? Afogou a cachaceira, a pinguça, a fumadora, a briguenta. Tá liberto agora?
Tô liberta. Aposto que tem mais uma. O envelope do dízimo essa semana se viu como termômetro de Jesus pro meu filho. Glória a Deus! Como assim? Como assim? Foi na terça-feira no culto da bispa. O inimigo colocou meu filho lá no AMA. E passando o médico, a febre não abaixava, não abaixava. Aí o médico falou assim, ó, você vai tomar inalação. Acabou o oxigênio. Ia dar inalação, acabou o oxigênio. Ele tomou uma, as outras duas não tomou porque acabou o oxigênio e não tinha mais para trocar. Aí o médico falou assim, ó, vai fazer o seguinte, vai fazer uma compressa para essa febre abaixar. A enfermeira foi pegar água no chuveiro, o chuveiro queimou. Cruz credo. A máquina do negócio acabou o gás. O chuveiro queimou. No AMA. Lá no AMA, aqui do Parque Santo Antônio. Aí só fez o quê? Aí eu peguei o envelope do dízimo que eu tava aqui, eu ando. Agora eu só ando com a minha espada, né? Porque agora eu só me separo dela só pra dormir, né? Até pra trabalhar eu levo. E o inimigo tá se levantando lá no meu serviço por causa disso. Eu quero saber do que ele só fez no AMA. Aí eu falei assim, meu filho, coloque esse termômetro de Jesus aí que essa febre vai abaixar. Que termômetro? O envelope do dízimo. Aí rolou e põe no sovaco dele? O sovaco dele, termômetro de Jesus. A febre abaixou. 6 horas o menino foi liberado, eu vim pra casa, deixei ele comendo. Peraí, vocês estão entendendo, irmão? Ia fazer inalação, acabou o gás. Ia pegar água no chuveiro, queimou o chuveiro. Ela pegou o envelope do dízimo, enrolou e botou debaixo do sovaco dele, é isso? Foi. E o inimigo fugiu, a febre foi embora e eu vim pro culto da bispa, da glória a Deus. Vale a pena ser dizimista? Como vale a pena? O senhor se lembra que eu falei pro senhor que tava tudo fechado? Tá bom, tá tudo aberto agora, pode Jesus. Eita, Jesus. Rapaz, quem tá com febre, bota o envelope do dia debaixo do sovaco aí, que vai baixar o negócio, diga glória a Deus. Eu quero fazer o clamor, meu irmão, ó. Por isso, irmãos, olha pra mim. Por isso que o diabo tem raiva desta igreja, irmãos. Você vê, ó, quanta gente restaurada. Tem muito testemunho, tem muito. Se for pegar, vai a noite toda, irmãos. Tem que pregar ainda. Muita gente restaurada, muita família abençoada. Então o que acontece? Olha pra mim. O diabo fica revoltado. Você vê, no começo do culto, o cão já estava se levantando, não é verdade? Porque ele já sabia que ia ser vitória, bênção. Quem está entendendo? Então você vê, o diabo fica usando aí, falando aí, não vai nessa igreja, essa igreja não é de Deus. Quem é que está fazendo esses milagres então? Quem faz esses milagres? Quem liberta? Quem abre porta? Quem cura? Na verdade, olha para mim, ninguém atira pedra numa árvore que não tem fruto. Se a pessoa tira a pedra e fala, é porque tem fruto. E os frutos incomodam muita gente. É ou não é verdade? Mas deixa eu falar, para mim o que me importa, né, bispo? É a gente ver aí o povo restaurado, abençoado. É isso, e não vamos parar, vamos logo abrir mais uma igreja. Diga glória a Deus. E depois mais uma, e depois mais uma, e depois mais uma.